Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós temos um convidado inédito aqui no podcast. Alguém que eu já tô querendo marcar, mas tem muito tempo mesmo, né, Jorge? Faz alguns anos, né? Poxa, bicho, acho que desde que eu comecei, Acredite Se Quiser, que a gente tá tentando marcar pra conversar aqui. E, enrola, não vai, mas finalmente estamos aqui. Então, ele já apareceu aqui, mas vou apresentá-lo formalmente. Meu grande amigo Jorge Ueso, que é o cara da ufologia conhecido assim por ser mais cético, pé no chão. Não é, Jorge? Eu sou o chato dos grupos, né, PH? Onde eu tô, as pessoas não gostam que eu esteja ali, mas a gente faz o que pode. Cara, eu acho essa postura de manter os pés no chão quando a gente analisa casos assim, extremamente importante, muito importante. Nós tivemos recentemente o exemplo do caso Mike ali, que viralizou, que não tinha nada demais. Inclusive, né, Jorge, na semana ali apareceram casos ufológicos bem mais interessantes que não ganharam atenção, né? O caso Mike, PH, é um exemplo disso, né? Mas a gente fala isso depois. É isso aí, Jorge. Então, daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos descobrir que mesmo os pesquisadores mais céticos têm casos que eles não conseguem explicar. Avistamentos inexplicáveis, premonições, abdução, motoqueiro fantasma, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Ô Jorge, vamos lá. Antes de eu começar o episódio aqui e tal, eu gostaria que você se apresentasse formalmente, pessoal, tá? Onde que você trabalha, o que você faz e há quanto tempo que você está pesquisando a ufologia. Então, meu nome é Jorge Ueso, eu tô aqui em Curitiba. Faz muito tempo que eu trabalho com publicidade, né? Na parte de criação, eu sou diretor de arte, então faz muito tempo, mais de 25 anos que eu mexo com ferramentas de imagem, né? Seja mais antigamente deles com Photoshop e mais recentemente com ferramentas de vídeo como After Effects, Premiere. Então, eu tenho uma experiência de estar criando esse tipo de imagem, né? Criando imagens para publicidade que exigem que pareça às vezes real e às vezes não é, né? Então, a partir dessa expertise que eu comecei a analisar essas imagens de OVNIs, que foi sempre um assunto de ufologia que eu sempre gostei e sempre, né, estudava, tal, mas no sentido de ver, tentar ver se era ou não era, porque eu tentava descobrir, né, mas depois eu comecei a publicar esse tipo de material na internet, no meu canal chamado OVNIs e Mistérios em Geral, OMG no YouTube. Eu fiz algumas mais publicações e depois no Instagram, assim, que eu achei que é uma plataforma que eu consigo fazer mais rápido as análises e soltar, né. E então eu faço isso há muito tempo. E o caso do Mike foi uma coisa mais recente, né? Que o Mike Leão, que é o caso aqui de Campo Largo, que ficou famoso no Brasil inteiro, que ele teria filmado luzes, né? Perto do sítio dele, né? E eu fui fazer o estudo, né? Descobri primeiro analisando a imagem dele, fiz um mapeamento de acordo com a imagem que ele fez de dia, e depois no final das contas fui lá mesmo, né? Que é perto de Curitiba, que é Campo Largo. Lá tinha um camping, né? Onde ele apontou a câmera. As luzes, no final das contas, ficou provado, né? Não só pelo meu trabalho, mas por outros, né? Outras pessoas que foram investigar, que eram as luzes do camping. Então, minha posição de cético, assim, eu acho que é importante, né, que eu tenho, assim, meus assuntos preferidos são mais ciência do que ufologia, né, eu gosto de evolução, eu gosto de parte de, tipo, física, astrofísica, tipo, eu não entendo muito, né, mas eu gosto do assunto. Mas, meu amigo, de repente está tudo conectado ali lindamente. Mas eu entendo de leve, né? Falar de buraco negro, entendo mais ou menos o mecanismo, expansão do universo, esse negócio de viagem no tempo, assim, eu sei bem de leve as coisas que eu li por cima, assim, né? Mas eu gosto de ficção, né? Como você também gosta. E, então, assim, minha postura em relação à ufologia é sempre assim, eu acredito realmente, como a gente vai falar sobre hoje, que pode existir coisas estranhas acontecendo, né? No nosso planeta aqui, né? Então, que pode estar escapando, né, ao que a ciência conhece, mas primeiro eu tento analisar tudo que é possível, né, e se eu não encontrar nenhuma solução, ainda eu deixo na gavetinha lá a possibilidade de ser algum desconhecido
seja pela ciência, né, ou pelo que a gente entende que seja a nossa realidade, né? Ô Jorge, isso aí é um exemplo até interessante, porque vamos parar pra pensar assim, você viaja no tempo, você vai lá pra 1500, na hora que os portugueses chegaram aqui no Brasil, você tá lá na praia junto com os índios, vira pros portugueses e fala assim, antes de conversar com eles, olha o que eu tenho, e mostra um iPhone pra eles. Cara, pra você aquilo é uma coisa comum, você pode não saber como ela é fabricada, porque você não é um técnico, não é um cara que faz, mas você é um usuário, aquilo pra você é uma coisa banal e comum que existe aí. Sim. Mas pra eles, não. E aquilo que eles estão vendo na frente deles é uma coisa tão avançada, mas tão avançada, que eles vão considerar aquilo como sendo uma coisa mística ou sobrenatural. Se pensar pelo lado mais simples ali, no próprio quando digamos assim, os europeus chegaram nas Américas, assim, né, tinha um espelho que já era uma coisa desconhecida para o, né? Exato. Que os indígenas conhecessem o reflexo dele nas águas, assim, mas assim, você conseguir carregar isso e colocar na parede, eles não conseguiam fazer, né? Então isso ali já era uma mágica, quase, né? Pois é. E o meu ponto nisso aí que você falou é exatamente isso, que as coisas, às vezes, que acontecem hoje na ufologia, a gente, às vezes, considera fantástico demais ou, pô, impossível isso acontecer, porque a gente não tem o conhecimento para tentar explicar aquilo. É uma coisa que foge do nosso conhecimento, por mais avançado que seja, a gente não tem nenhuma referência daquilo e conseguir explicar. Então é coisa de maluco, é sobrenatural, é viagem, sacou? Não, mas eu acho que assim, na minha concepção, né, eu tenho uma concepção bem simples do que pode, né, tá acontecendo além do que a gente reconhece como, né, digamos assim, a realidade, né. Eu penso assim, se tinha uma civilização, né, ou mais civilizações, se desenvolveram antes da gente há muito tempo atrás, né. Não precisa muito tempo atrás, acho que eu tava falando isso com um amigo meu outro dia. Onde que o homem vai estar daqui a 2000 anos na pesquisa espacial, na corrida espacial? Imagina uma civilização que começou num outro planeta, sei lá, e tá 2000 anos na nossa frente. Eles já estão explorando o espaço. Sim. Eu até vi um dado recente ali que se uma civilização surgiu no centro da nossa galáxia, né, e ela foi se replicando, assim, não a civilização em si, mas ela pode ter mandado, né, robôs, como a gente chama hoje, né? Isso. Espalhando pela toda a galáxia, ela acho que o cálculo ali varia de 5 milhões a 50 milhões de anos, ela poderia ter infestado já a galáxia com cópias desses robôs, né? Isso é uma conta matemática de teóricos que entendem dessa conta, né? E ainda que eles fizeram um cálculo que eles conseguiram reduzir o tempo, porque a nossa galáxia não é estática, né? Ela tá girando ali, e eles falam que pode usar o movimento da rotação das estrelas e tal, para dar uma empurrada, né, e acelerar essas isso, o efeito estilingue que a gente faz para ir para a Lua, eles fazem no universo ali, sei lá. Então, mesmo assim, a velocidades que não são incríveis, como 10% da velocidade da luz, né, que pra gente é muito, mas não é, assim, algo impossível, em pouco tempo que eu digo 5 milhões de anos, né, elas poderiam ter chegado em todos os pontos da nossa galáxia. Então, e é isso que eu digo, assim, eu não acho que isso seria impossível, né? Mas não tem nenhuma barreira física, não contraria nenhuma lei da ciência ter isso ter acontecido, sabe? Sim. E, cara, baseado nisso aí que a gente tá falando e tal, e do seu ceticismo, que você já colocou, que eu já falei que eu acho importante, mesmo tendo esse ponto de vista de sempre procurar a explicação mais simples e lógica para alguns casos, você já esbarrou com alguns casos que você não conseguiu explicar. Inclusive, você gravou recentemente com o Ribas lá no Paranormal FM sobre o caso do Mike. Tá, vocês falaram, é um episódio sabor Mike, porque vocês falaram muito mais de Varginha do que do Mike. Mas lá no episódio, o Ribas te jogou essa pergunta no final, foi inclusive, eu falei, cara, agora eu vou gravar com o Jorge. É agora que eu vou chamar pra ele, primeiro, pra não perder o costume de roubar a pauta do Ribas, tá? E segundo que eu falei, não, agora é a hora, porque é um caso que eu sempre quis trazer, sempre achei muito interessante. E, cara, na hora que o Ribas tocou nesse assunto, você puxou esse caso, eu falei, cara, eu não lembrava que você tinha feito uma pesquisa, acho que inclusive uma das maiores do Brasil, você me corrija se eu estiver errado sobre o caso. Então, meu amigo, então chegou a hora. Lá o Ribas pediu pra você citar casos que você considerava inexplicáveis. Sim. Você citou de um vídeo da Costa Rica que eu achei muito interessante. Não, de Porto Rico, um lugar chamado Aguadilha. Isso. Não vou dar muito spoiler, não vou falar do que se trata. Quem tiver curiosidade, corre lá no Paranormal, escuta o episódio, que o Jorge cita esse vídeo, que acabou o episódio, eu fui procurar e, cara, é impressionante. E você também citou, Jorge, o caso do menino Janiel, que você foi lá, conversou com a família, você investigou esse caso a fundo. Sim. Então, de novo, eu não tenho muita, assim, familiaridade com esse caso. Eu conheço ele, fiz o meu dever de casa hoje aqui antes de gravar, pesquisei, mas, cara, é um caso, assim, gigantesco. Então eu vou te pedir,
conta pra gente desde o início o que foi o caso do menino Janiel, quem que ele era, onde que foi, e depois disso vamos partir pra pesquisa que você fez. Pode ser? Beleza, PH, então vamos falar do caso do menino Janiel. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Então vamos lá, Jorge. Bora. Fala pra galera aí sobre o caso do menino Janiel. Então, esse caso aconteceu no Ceará, na cidade de Itarema, em 2008, final de 2008, né, novembro, provavelmente. Vou dar mais uma geral, né, no que aconteceu ali. Então, apesar dessa cidade ser praiana, né, a cidade é no litoral, esse local onde o Janiel e sua família moravam é bem no interior, assim, tem que viajar 15, 20 quilômetros para dentro no interior. Então, não tem, onde eles estavam ali, não é perto do mar, né? Então, ali é um sítio, uma localidade ali que é umas casas bem simples, construídas a gente chama de pau a pique, né? Sem luz, sem água encanada, né? Então, o Janiel, pelo que foi falado e pelas reportagens da época, ele era uma criança que não tinha televisão, né? Talvez tivesse rádio a pilha, mas ele não é uma criança que convivia com TV, né? Na época, ele tinha 6 anos de idade e era um fim de tarde. Ele estava brincando um pouco longe, um pouco afastado das casas. Tinha a casa dele e a casa da avó dele, que era uma meio de frente para a outra, num terreno, né? Mas eles estavam afastados no lugar que a avó dele falava que era uma capoeirinha, né? Que é um descampado. E disse que estava ele, Janiel, com 6 anos, o irmão dele, chamado Schumacher, que tinha perto de 8 ou 9 anos, e o primo Zé Felipe, que tinha também perto dessa idade. O Janiel era mais novo, né? Eles estavam brincando de bola ali, segundo as crianças narraram, né? E eles viram uma luz no céu, uma luz vermelha, e diz a avó que eles continuaram brincando, tá? Eu tô narrando do jeito que a avó deles me contou e eu gravei, então eu li essa história, mas a avó deles também me contou e vocês podem depois conferir a avó deles falando isso no meu canal. Mas o que acontece é que essa luz vai baixando e daí eles se assustam, né? Que a luz vem na direção deles. Eu perguntei pro irmão do Janiel, isso quando eu fui lá, e ele me conta assim, que parecia uma luz. Eu falei, que tamanho que é essa luz que vocês falam, né? Ele falou assim, parecia o farol de uma moto, tá? Então eu tentei imaginar um farol de uma moto vindo do céu em direção a eles, tá? E nesse momento, né, a luz vai se aproximando, né? E parecia que o vento ficou forte, né? Então vinha um vento forte, quente, na direção deles, e eles começaram a fugir, né? Nisso o Janiel cai e o irmão dele, o Schumacher e o Zé Felipe, se esconde atrás de um cajueirinho, né? Que era uma árvore muito comum ali naquela região, né? E de lá eles veem o Janiel caído, o negócio se aproximando perto deles, mas segundo o irmão dele era uma luz mesmo, né? Uma luz vindo e ventando. E daí parece que o Schumacher tenta, né, ir voltar lá. O Janiel tá meio caído, se debatendo. Ele tenta ir, só que o vento era forte, que ele não conseguia chegar, tão forte que ele não conseguia chegar perto lá. Então esses dois, eles desistem, fogem, né, de volta para casa. E o Janiel fica lá. A partir disso, o relato é do Janiel, né, que vivenciou o restante do acontecimento. Esse relato dele foi dado por um ufólogo muito conhecido no Ceará, chamado Agobar Peixoto, e na época tinha mais um ufólogo junto com ele, que eu não sei o nome, mas é uma pessoa que filmou em VHS essa história, e o Janiel mesmo narra em vídeos, né? Ele fala que estava lá, que o objeto, né, se apagou, né, e quando se acendeu novamente estava perto dele, e dele narra como se o objeto fosse, ele dá uma referência de bujão, que eu achei interessante, assim, que é uma referência, assim, tipo, não falou que era uma nave espacial, não falou que era um descolador, ele falou que era um negócio, tipo, bujão, que a gente pensa num algo metálico, né? Arredondado. Ô Jorge, rapidinho, às vezes ele nem sabia o que era nave. Não, acho que não. Interior do Ceará, um menino de 8 anos. Então, 6 anos. 6 anos. Pior ainda. Sim. Então, daí ele fala assim, que fazia o barulho tipo chuva, né? No vídeo lá, se você procurar no YouTube, lá tem lá ele falando shh. Então, isso é interessante. E, então, desse objeto, né? Eu tô chamando agora do jeito que a gente fala, né? Mas assim, e o jeito que o Agobar também compreendeu, né? Que a gente não tem o formato exatamente desse objeto, mas o que ele fala depois é que dentro desse objeto tinha 2 homens, né? Ele fala como homem, né? Um estava mais perto, estava levantado, e tinha um outro abaixado atrás dele, né? Então, assim, na minha concepção, ou das pessoas que ouviram esse relato,
a gente imagina que existe uma abertura, né, uma porta, e nessa porta tem né, ele chama de homem, de pé, e o outro um pouco atrás abaixado, que é uma coisa estranha, né, de se inventar, né? Então, digamos que alguém estivesse inventando uma história, isso é uma coisa curiosa já, né? Cara, o mais curioso é ele relatar o vento do negócio que veio e tal, isso aí já chamou atenção. Sim, e aí, daí ele fala assim, mas não era homem que nem nós. Ele fala que tinha unha de galo, sabe? E daí a gente imagina que seja o esporão do galo, né? Então, se imagina um ser, né, que ele chama de homem, mas depois o Agobar começou a perguntar como que era a fisionomia do ser, se era olho grande, tentou tirar dele, mas ali eu não levei muito em conta porque eu achei que o Agobar não fazia as perguntas corretamente, né? Então podia estar induzindo ele a responder, né? O jeito, tinha orelha grande, tinha o nariz, então o jeito que foi perguntado me parece que ele respondia de um jeito que a gente não pode levar muito em consideração a descrição. Meio que ele foi condicionado a responder o que o cara queria. Não sei se ele queria, mas o jeito que foi perguntado, acho que foi mal perguntado, então ele responde de qualquer jeito, assim, né? Então quem quiser ouvir a descrição do ser ali, mas não fala que é um Grey, nada disso, assim, né? Ele fala que acho que tinha orelha, que tinha nariz, tudo mais. Descrição que ele dá é que era um ser alto, de cabeça grande, com orelhas grandes, nariz pontudo, boca pequena e as mãos com garras parecidas com as de galo. Sim. Antes de continuar, você falou que esse caso foi em 2008. Sim. Eu falei que eu fiz minha pesquisinha aqui, meu para-casa antes de gravar, tava lendo esse caso, e a descrição do ser, eu falei, cara, eu já vi essa descrição em algum lugar. Você conhece o caso Pascagoula, de 73? Conheço. A descrição do ser do caso Pascagoula é exatamente igual ao do Janiel. Eu não sei, porque lá ele tinha orelha? Não tinha orelha, né? Eram umas coisas pro lado, que você poderia interpretar como orelha, e ele tinha um bico na frente também, assim, que você poderia pôr como nariz. A boca do ser Pascagoula era pequena, uma cabeça grande, ele era alto, e as mãos eram como se fosse duas pinças grandes, assim, bem pontudas. Então, eu nunca fiz a relação com o caso do Pascagoula, né, que foi um caso que 2 homens estavam pescando e veio uma nave, e teorias foram levados pela nave, e depois eles têm um relato muito consistente, né? Cara, esse caso, é muito interessante. Eu nem quero que você entre muito nele aqui, eu só citei o ser aqui pra você ver se tinha alguma semelhança. Você falou que nunca tinha associado, porque eu quero voltar com esse caso. Esse caso, ele teve uma reviravolta gigante alguns anos atrás e nós vamos falar dele. Sim, e lá o ser voava também, eles vieram meio flutuando, né? Eles pegaram eles, né? Não, mas acho que pensar um pouco pode ter alguma relação sim, tá? Mas no caso do Janiel, o que acontece ali, né? Vamos continuando a história. A porta abre, e então esse ser que estava na frente segura o braço dele, né? Para ele não fugir, né? Então, segura o braço dele, e daí as coisas vão ficando mais esquisitas, porque ele fala que da boca do ser, né? Ele tira uma pequena lâmina, eles chamam de faquinha lá, canivete, mas eu entendi que era uma lâmina, que a avó dele fala que era muito alvinha, no sentido, era uma lâmina branca, pequenininha, né? Então imagina que coisa esquisita, o ser está segurando você com aquela unha de galo, né, pelo braço, uma criança de 6 anos, tira da boca uma lâmina, né, uma faquinha, levanta o braço dele e faz um corte debaixo do braço. Então, depois disso, o Janiel se desvencilha ali e foge, é isso que a gente entende que acontece, a gente não sabe depois como que termina isso, né, assim, como que a nave vai embora, essas coisas a gente não sabe. Jorge, mas eu vi um relato que os meninos tinham voltado para casa e chamaram lá os pais, parentes, e eles voltaram para socorrer, e quando a família chegou lá no local que o Daniel tinha caído, eles chegaram a ver a nave decolando e indo embora. Então, mas assim, o que eu tenho da avó dele me contando não é bem isso. Eu não sei se alguém viu de outro ponto, né? Eu não tenho o relato da mãe dele, infelizmente não consegui encontrar ela, que ela morava em outra localidade, mas assim, o que a avó dele conta é assim, vieram os dois na visão dela, né? Ela estava na cozinha, chegam os 2 meninos, né? Falando umas coisas lá que ela não estava entendendo. Fala assim, não, mas ela pergunta assim, mas cadê o Janiel? Eles falam, não, ficou lá, vó, ficou lá. Tinha um negócio rodando em cima dele, ela não estava entendendo o que eles estavam falando, né? Então não passa muito tempo, ela não chega nem a reagir para sair correndo. Chega o Janiel. Então foi poucos, né, minutos ali, né? Entre os meninos que estavam falando com a avó e o Janiel. Então a gente imagina que não fosse. Tem gente que acha que foi uma abdução, né? Que, né, foi levado, trazido, mas assim, pelo relato dela, não demorou muito, porque ela não chegou nem atrás dele nesse momento, né? Então vieram os dois contando isso, e ele chega. Quando ele chega, ele tá com o braço levantado, tem uma espuma em cima da axila dele, e não tem sangue, né? E na hora que ela vê aquilo lá, ela lembra de ter tirado a camisa dele, colocado ali do lado, e daí ela vê que tem um corte enorme debaixo do braço,
ela fala que caberia 3 dedos dentro desse corte, um corte liso. Até eu lembro que eu chamei dela, como que era esse arranhão? Ela falou, não é arranhão, é um corte liso, né? Ela fala assim, era tão grande esse corte, caberia 3 dedos meu dentro desse corte. Caramba! 3 dedos de um adulto numa axila de uma criança de 6 anos, né? E não sangrava, né? Tinha uma espuminha que ela fala. E ela falou que lembra muito da camiseta, que ela depois, né? Que acho que levaram ele para ser atendido na cidade e tal. Ela lembra de ter dobrado a camiseta. E ela falou que não tinha nenhuma mancha de sangue, porque senão não foi nem para lavar, que a camiseta foi dobrada e ela falou que não tinha uma gota de sangue. Eu nunca cortei a axila, nada, mas provavelmente sangra, né? Se você fizer uma coisa... Claro! Deve sangrar e muito. Então, daí, assim, o que aconteceu? Ele foi levado para a cidade, né? Provavelmente para o pronto-socorro lá. E nisso, acho que no meio da confusão, as pessoas perguntam o que aconteceu, né? E eu acho que essa história vazou não, né? Foi contada lá para alguém no hospital, né? Não sei se para o médico, para os enfermeiros. E um radialista ficou sabendo, né? Então, por isso que essa história meio que, né, tomou uma proporção grande na época, assim, porque eu acho que talvez o radialista tenha falado disso na rádio, daí foi lá o Agobar, que era o ufólogo, ficou sabendo, acho que o Agobar é de Fortaleza, e foi até lá e fez o vídeo, então publicou o vídeo mais tarde e tal. Mas o acontecimento é esse, a gente não sabe, assim, podemos ficar especulando, né, o que aconteceu que o ser furou, né, o braço, a axila dele, né, a gente pode pensar em algum tipo de glândula, se ele estava tirando ou colocando alguma coisa, a gente não sabe, né? Mas eu li uma reportagem agora, até para a gente conversar aqui, que acho que o Agobar fala na época que foram 9 pontos, né, costurados. Isso. Debaixo do braço, né? Eu ia até perguntar isso agora, se quando você foi fazer essa pesquisa e tal, você conversou com algum médico, para saber que tipo de procedimento foi feito nele. Porque ele fala que a cicatriz ele fechou depois, ficou até aquela queloide bem grande que ele mostra, tem um vídeo dele mostrando debaixo do braço, que é uma queloide muito grande, muito grossa, e dá pra ver nitidamente a marca dos 9 pontos. E você sabe o que foi feito nele lá? Se foi feito só uma sutura pra fechar, se foi feito alguma cirurgia, tinha alguma coisa ali? Não, isso nunca foi me detalhado, assim, eu também não chego a perguntar muito, assim, eu sei que eu fui levado pra Itarema para costurar, digamos assim, mas essa especulação, né, de que poderia, né, qual que é o interesse, né, digamos assim, se foi atacado realmente por seres de outro planeta, por que eles fariam isso, né? Então a gente não sabe. Mas outro detalhe que eu queria mencionar aqui é que no vídeo que o Agobar fez, é possível ver vários arranhões no corpo dele, né? Tem arranhão no braço, arranhão ele estava sem camisa, né, no vídeo, né? Então pode ter arranhão na parte da frente do corpo, no peito, nas costas, como se ele tivesse medo, quase como que alguém brigou com um gato, sabe? Que arranhou ele inteiro, assim. E isso também é uma coisa que chama atenção, né? Então ele descreve seres que têm unhas como de galo, né? Ou mão como de galo, sei lá. E ele tá arranhado, então é uma coisa que meio que tem relação, né? Então não é uma coisa assim que nada a ver uma coisa com outra. Nesse caso, assim, parece de ter uma lógica. Daí eu fui ver, assim... Eu tava tentando, né, fazer isso em 3D, o corpo deles, onde ficam as marcas e como que ele poderia ter sido provocado, né? Para ver se tinha, assim, se ele girou o corpo e a garrafa fez para lá e para cá, mas difícil fazer isso, porque o corpo, né, pode ter feito qualquer tipo de movimento, assim. Ele pode ter arranhado até quando ele caiu no chão, que ele tava correndo. Não, acho que não. Parece que foi alguma coisa que arranhou ele mesmo, tentando, né, segurar o corpo dele mesmo. A impressão que eu tive. Olha, né? isso, cara. Mas assim, né, é uma coisa que eu tô falando, assim, né, é o achismo. Não é uma suposição. Não tem um estudo forense sobre isso, né? Mas é uma suposição que, de acordo com a história dele, né? Então, essa é a história que a gente tem à época, né? Então, acho que até na época o pai dele chegou a dar entrevista com ele em algum canal de TV, que infelizmente essa entrevista não achei no YouTube ou em nenhum lugar, mas parece que ele foi até num programa de TV falar sobre isso, né? Mas, assim, não é o tipo de família que quer nenhum tipo de promoção, sabe? Até porque na época... não dava para se promover muito em cima daquilo, né? Porque era mais encrenca do que benefício, né? Porque o pai dele trabalha com construção civil, né? E ficava viajando, às vezes não estava nem em casa, então não era uma coisa assim que ele teria algum benefício em ficar divulgando esse tipo de coisa, né? Mas assim, para mim, desde que eu vi aqueles vídeos que o Agobar fez no YouTube, eu falei, nossa, isso aqui é muito estranho, né? E como não é só um relato, a gente tem alguma coisa física que aconteceu, eu falei, vou tentar ir mais a fundo nesse caso, né? Então é isso que eu fiz em 2022. Aí sanitário tudo era costume, todo dia eles brincaram lá na capoeirinha em roda de cá, tinha um limpo, eles brincavam tudo atrás um do outro.
De repente aconteceu essa, eles brincando lá, não esperar. Aí abaixou. E Janiel foi o primeiro que riu. Janiel ainda disse: Chumaco tá rindo não, aí. Ri bem baixinho, a bolinha de fogo. Eles nem ligaram, só correndo atrás do outro e achando graça. E todos três, essa massa. Aí até que uma hora o bicho abaixou mesmo. Aí que rinha aquela bolona de fogo. Aí a rentania era tão forte, Janiel não aguentou. Os outros correram logo, e Janiel não aguentou, caiu lá, cortado desse zarão. Mas o Zé Felipe correu, os atrapalhos caiu ele em roda. Os atrapalhos de lá ficavam olhando pra ele. Lá ele caiu no chão. E o bicho assim baixinho, só ruando. Chumaco, vai lá, Chumaco, mete a mão e puxa ele. Chumaco foi. Quando foi estirando a mão aqui, foi pegando. Chumaco atendeu pra trás, aí o rento que era forte. O rento era tão forte que ele disse que abanava tudo. Né? Fazia um chiado. O rento que era Pronto, chegamos na parte interessante. Você foi lá em 2022 para investigar essa história e tudo mais. Isso. Como é que foi essa história toda aí? O que aconteceu lá? Foi uma época que a Covid tinha começado já e estava meio que baixando assim, na curva da Covid. Eu achei que estava meio que as pessoas estavam podendo voltar a viajar, né? Então eu falei para minha família, vamos passar as férias, né, no Nordeste, no calor e tal. E daí minha esposa ficou meio reticente, minhas crianças, não vamos sair porque tem Covid e tal. Então eu falei, então eu vou sozinho, então, né? Então eu aproveitei uma viagem de turismo / pesquisa ufológica e fui, né, passear pelo Ceará. E esse caso do Janiel, eu primeiro fui para Quixadá, né? Quixadá é um lugar que eu queria conhecer. Que é outro hotspot grande também. Lá que eu falei com o Bob Peças, que é um cara muito famoso lá, que é o cara que está em todos os casos ali, né? Conversei com ele. E depois eu fui para Itarema, só que assim, o que eu tinha, né? Não tinha nada, né? Tinha uma reportagem antiga ali que eu tinha achado em algum site e sabia da história e os vídeos, né? Mas assim, eu não sabia a localização, o sobrenome da família. Então era uma busca assim que eu tinha que começar, né? Pesquisar na própria cidade, né? E cheguei lá, a cidade não é tão pequena assim, né? É uma cidadezinha movimentada, assim, acho que ela é um polo meio regional ali, então tem uma avenida com muito carro passando, muita loja, muito comércio, assim, então era muito diferente do que eu imaginava. Imaginava uma cidade pacata, toda parada, que eu ia perguntar para alguém na esquina, ia ser fácil, né? Mas não, é uma cidade com movimento, assim, né, que você parece um maluco andando ali perguntando coisas, né, de extraterrestre, né? Então o que eu fiz? Eu parei o carro lá, né, e comecei a andar para a avenida e falar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou perguntar para as pessoas, né? Não tem outra alternativa, né? Então eu chegava para as pessoas e perguntava, você conhece a história do menino Janiel? Da pessoa, quem? É um que foi atacado por extraterrestres. A pessoa ficava me olhando. Então um japonês está aqui me perguntando de extraterrestre, né? Mas eu fiquei fazendo isso, não tinha outra alternativa, né? Até que eu cheguei numa esquina onde tinha um grupo de várias pessoas conversando, assim, tinha uns motoboys, os comerciantes, era uma rodinha de conversa, né? Eu entrei no meio, né? Eu falei, gente, desculpa perguntar, isso parece uma coisa meio absurda, né? Mas perguntei, né? Você conhece o caso do Janiel? Até quem foi? Eu conheço esse caso, né? Daquele menino e tal. E daí que eles falaram pra mim, mas esse menino, você sabe que ele faleceu? Eu falei, não, eu não sabia que ele tinha falecido, né? Então já foi uma coisa que meio que me pegou de surpresa ali. Antes de você continuar, rapidinho, Jorge, é só pra explicar aqui que ele faleceu, acho que foi em 2016, de um acidente doméstico com uma arma de fogo, não foi? Sim, foi isso. Não foi nada relativo ao caso, nem nada? Não foi. Ele tinha de 15 para 16 anos, né? Ele estava preparando uma espingardinha de pressão para, não sei se caçar no mato, alguma coisa assim, né? Mas ele estava preparando essa arminha. Ele estava na frente da casa dele, né? A avó dele estava perto ali, né? Ela estava dentro da casa, mas estava perto dele. E ela falou que ouviu o estampido, né? E o que aconteceu? O Janiel estava testando e essas arminhas têm esse problema que elas entopem ou tem um problema que o cano ali, né? Enferruja e tal. E na hora que ele deu tiro, né? O famoso tiro saiu pela culatra, né? Então a parte de trás saiu no metal e voou no crânio dele, né? E matou ele na hora, né? Então ela falou que chegou a ver ele caindo até. Ela viu, olhou, ele estava caindo. Então muita gente especula, né? Se aconteceu outra coisa, né? Se ele pode ter se matado. Eu falei, não, isso foi um acidente. Teoricamente não tem nenhuma relação com o que aconteceu ali, né? Porque eu vou contar outra coisa, só eu falo teoricamente porque uma coisa emenda sem querer na outra, viu? Mas assim, foi um acidente...
Foi uma fatalidade. Uma fatalidade e ele morreu. A causa da morte foi realmente esse metal que atingiu, né, a cabeça dele. Então ele tinha 15 para 16 anos nessa época. E a avó dele falava que, né, dos netos ali, um menino muito inteligente, gostava de ir para a escola, apesar de ter abandonado ali, né, em algum momento os estudos, né? Mas assim, era um menino que a avó gostava muito, assim, que estava sempre com ela, dormia na rede perto dela, uma coisa assim. E então, antes de falar de contar a história, eu gostaria de dizer que eu tenho muito respeito, né, pela família dele, né, as pessoas que me atenderam lá. Sim. Foram muito boas comigo e contaram essa história de peito aberto e nunca negaram nada. Mas assim, só voltando, né, eu perguntei para essas pessoas onde era, né, então me deram mais ou menos uma localidade, que é dentro que eu até não vou dar muito detalhe para não iria incomodar a família dele, né? É melhor não. Mas me deram mais ou menos uma localidade, eu fui lá de carro, comecei a perguntar em volta lá, e mais lá perto da localidade me apontaram uma casa, né, onde estaria os parentes dele, né? Ô Jorge, não brinca comigo que eu tô te interrompendo, não. É porque quando você escuta o caso dele, você imagina que foi numa parada meio rural, assim, numa área bem afastada. Sim, mas foi. Ah, tá. Então, dessa localidade que eu cheguei, era um local não muito longe do asfalto, né? Onde tinha algumas casas, tipo um pequeno bairro, assim, quase. E ali é outro lugar já, né? Então, por sorte, alguém me indicou não a nova casa, mas esse novo lugar que eles estavam morando, né? Que é bem diferente do local onde aconteceu, né? Então, daí eu falei, eu gostaria de ir nesse lugar onde aconteceu, né? Daí o que a família me falou assim, não, com esse teu carro, que eu tinha alugado um carro ali de 1.0, né? Da locadora, ela falou, seu carro não vai conseguir chegar lá, né? Porque a estrada é tão ruim, né? Buraco lá que você não chega, e a gente também tinha um proprietário lá, não sei se é uma fazenda, lá o que é, não sabe se ia deixar entrar, né? Então meio que desisti por ser não tão longe, talvez alguns quilômetros dali, mas não ter a certeza se daria, né, para chegar lá e se eu ia conseguir entrar. Então não é o mesmo lugar onde eu falei com a família. E chegando lá, eu não sabia como que ia ser recebido, né? Não sabia quem estaria na casa, quem seriam os familiares que estariam ali, né? E se eles estariam dispostos a falar disso, né? Então eu cheguei bem reticente ali, né? Então eu cheguei lá, me apresentei, quem que estava lá? Tava a avó, naquele momento estava um tio dele, um rapaz novo, assim, que devia ter uns 30 anos. Tava uma irmã dele, que era mais velha que o Janiel, uma filha pequena, né? Então foram as pessoas que estavam lá naquele momento. Mais tarde chegou o irmão dele, mas eles... eu fiquei até... Comecei a chegar a perguntar do caso devagarinho, né? Para ver qual que seria a reação da família, se eles iam me expulsar de lá ou não, né? Porque, sei lá, deve ter sido tanta encheção de saco que eu fui reticente. Mas não, me receberam muito bem, né? A avó dele, logo que eu pude, né, sentar e conversar com ela, ela me contou toda essa história da versão dela, né? E até a versão que aparece no vídeo é a segunda vez que ela conta a história, né? Depois que ela me contou, eu me senti confortável de pedir para gravar, né? Então ela, que tem no meu vídeo no meu canal, é a segunda vez que ela conta a história. Então não tá tão natural assim, porque ela tá repetindo o que ela tinha acabado de falar, né? Então foi isso, né? A avó dela foi a primeira testemunha, na verdade, quando as crianças chegaram, foi a avó que atendeu as crianças. E depois, logo em seguida, chegou o irmão do Janiel, que é um cara mais soltão, assim, ele tava até parecia um cara dos anos 80, com aquele som carregando em cima do ombro, sabe? Sim, aqueles Big System. O cara chegou lá assim, dançando, eu falei, cara, quem que é esse? Eu falei assim, o irmão que tava lá junto com ele. Então, o que aconteceu ali, né, é que até eu tava bem tranquilo com eles, assim, eu cheguei, era de manhã, me convidaram para almoçar, almocei, passei a tarde com eles tinham 2 tatu que eles tinham, não caçado, que tinham pegado lá no mato, né? De estimação. Tava brincando com os tatus até, e o pai deles falou, deixou muito claro, que o pai deles estava viajando, né, o pai deles trabalha às vezes até fora do estado, na construção civil, volta de vez em quando, e ele falou assim, não coma meus tatus, os tatus era a minha estimação dele. Então, depois que eu tava mais confortável, eu cheguei pro irmão dele e falei, será que a gente pode falar sobre isso, né? Ele falou, não, sobre esse assunto não falo. Eu falei, por quê? Assim, porque meu irmão morreu, né? Eu pensei, uma coisa difícil mesmo, né? Sim. Mas a única coisa que eu queria confirmação dele é sobre o que ele viu, né? Então, a única coisa que eu consegui pegar em vídeo, que ele ficou disposto a falar sobre esse caso, é que ele viu a luz, né? A luz vindo, né? E tinha um vento forte, né? E eles fugiram, né? Então ele contou a versão, o que ele viu, não o que o irmão dele contou, né? Então, então eu acho interessante porque, assim, vamos pensar pro lado cético, né? As pessoas que estão ouvindo aqui, digamos assim, o que foi a versão mesmo, né? Que falaram na época, né?
das crianças da Sim, ele escola. não inventou nada para poder melhorar o caso. Não, mas assim, o que falavam dele na escola, por exemplo, né? Os amigos, as pessoas em volta, né, que ficavam sabendo, né, falavam assim, não, o Janiel tava lá brincando, foi brincar no arame, né, se enroscou todo, inventou uma história, né, para contar pra mãe, pro pai, pra avó, né. Rapidinho, antes de você continuar, se ele tivesse realmente se enroscado ali no arame farpado e tivesse cortado nele, não seria um corte liso, igual você falou, limpo. Então, a história do arame, né? Vamos começar assim. Vamos imaginar. Eu perguntei pra ele, mas tinha arame farpado lá? Isso que eu perguntei, né? Daí a avó fala assim: lá perto desse lugar, tinha uma cerca que eles tinham derrubado, né? E enrolado ali o arame com os postezinhos e tal. E tava lá, existia, né? Arame ali. Só que ela fala: não é arame farpado, tá? É arame liso. Isso é uma coisa, né? A outra coisa é que o que foi contado, o arame até participa da história, na verdade, porque na hora que o objeto aparece, o arame começa a ficar vermelho, como se estivesse cintilando, acendendo, tipo assim, imagina você esquentando metal, né? Então parece que o arame, quando o objeto veio, também reagiu, assim, sabe? Como se tivesse um campo de magnético, energia. Eu supus isso, né? Supus isso que tivesse uma relação, né? Isso que eles contam sobre o arame, né? Mas, digamos assim, vamos pensar numa versão cética de que tudo não passou de uma invenção das 3 crianças, né? Eles estão brincando lá, jogando futebol, de repente alguém resolve, sei lá, brincar no meio do arame, não sei porquê, né? Ele vai lá no arame, se enrosca no arame, marca o corpo dele, e por final, um prego, uma parte do arame lá, fura o braço dele. Ok, tudo bem, né? Então, não, de repente o menino se cortou, devia estar chorando, né, com 6 anos de idade. Com medo de contar a verdade pra avó. Com medo de contar a verdade, eles vão lá e falam, vou inventar uma história, né? Será que esse tipo de história que você inventaria em alguns poucos minutos? Exato. E outra, lembrando que é uma criança de 6 anos de idade que, cara, ela dá muitos detalhes ali que são comuns em outros casos ufológicos, igual o barulho, Sim. A luz chegando, o vento. Então eu não acho que ele... Cara, sério, eu não acho que ele tenha inventado. É que se você tivesse um tempo pra ficar sentado com teus primos lá, depois de ver um filme, talvez, inventar uma história, vamos inventar que aconteceu isso. Só que não, é uma situação de desespero, né? Você furou de minutos, que não dá pra eles combinarem uma história. Você tá com o teu braço furado, as crianças devem estar todo mundo assustadas, né? O moleque levanta o braço lá e tem um buraco debaixo do braço. Não tem esse tempo de você, deixa eu inventar alguma coisa pra contar, né? Então, o que acontece assim, e o legal, né, de eu ter falado com o irmão dele, é que assim, é muito claro pra mim que ele conta uma parte da história até onde ele viu, né, e o Janiel em vídeo contou a parte toda da testemunha dele. Então, assim, não são crianças com a mesma versão, né, contando a mesma coisa. É uma criança contando um pedaço da história, né, criança não, que o irmão dele já era adulto, mas ele contando um pedaço da história porque ele saiu antes de ver tudo, e o Janiel contando outra. Então, uma história assim que ela fica mais interessante, né? Então, por mais que a piada da escola fosse o Janiel se enroscou no arame e inventou uma história, né? Isso ele parece que conviveu durante muito tempo, e ele sempre reafirmou para as crianças da escola, para os amigos, que não. Parece que eu perguntei para a irmã dele, para o tio dele, como que era a reação dele quando vinha esse assunto. Eles falavam que ele ficava bravo, né? Por causa das piadas, né? Mas ele nunca deixou de reafirmar aquilo. E uma coisa interessante também que eles me contaram, quando ele faleceu, né, até a idade então isso aconteceu quando ele tinha 6 anos, o incidente, né, ele morreu com 15 ou 16, até aquela idade ele ainda tinha os arranhões no corpo, que é uma coisa diferente, porque parecia uma coisa muito superficial, né. Cara, porque o arranhãozinho, rapidinho ele some, daquela casquinha e some. Sim. E eles falavam que era muito esquisito isso também, que um arranhão que nunca deixou de existir, né, no corpo dele. E essa história aqui que eu contei até agora, né, é a coisa que todo mundo já meio que, né, no geral, já sabia, que foi contada por Algobar, por alguns jornalistas que foram lá, foi contada para o grupo de ufologia de Sobral, à época. O pessoal de Sobral também foi pouco depois do Algobar, em 2008 ainda, né? Até quando eu escrevi a matéria, né, que eu ia gravar, eu perguntei para o pessoal de Sobral se estava correto, eles falaram que me parece que estava certo, tá, os detalhes. Só que o que acontece? Tem uma coisa que me chamou a atenção, que foi um dia antes, né, do Janiel falecer, na noite anterior, a avó me conta que aconteceu o seguinte: eles estavam na casinha deles, ainda lá naquela localidade, né? E tava ela,
Janiel com 16 anos, o irmão um pouco mais velho. E o pai estava viajando, então os dois iam conversar com o pai alguma coisa. Então eles pegam o celular, eles se afastam da casa e vão para um lugar que é mais alto, onde pegava melhor o sinal de celular, né? Então o Janiel conversa com o pai dele alguma coisa, né? E depois ele passa o telefone pro irmão dele, o celular, né? E o irmão dele continua conversando com o pai. Enquanto isso, o Janiel volta, né? E já tá de noite isso. Vai voltando para casa. E lá eles têm costume de dormir em redes, né? Então eles não têm cama, assim. Eles têm redes penduradas no quarto, na sala. Então a avó já estava dormindo no quarto dela na rede, e o Janiel estava dormindo na sala, acho que deitado na rede. E o irmão dele termina de falar com o pai. Quando ele volta, ele entra na casa, ele olha pela janela e dele me descreve. Primeiro a avó me contou isso, depois eu confirmei com o irmão. Mas ele me descreve como ele viu uma cabeça grande, né, humanoide, digamos assim, na janela, olhando para dentro da casa, para ele, né, para dentro da casa, né. E essa criatura, ele fala que tinha olhos de fogo, né. Eu perguntei fogo porque era vermelho, né? Ele falou, não, fogo... Daí ele me deu o exemplo, sabe aquele filme do Motoqueiro Fantasma? Pô, cara, eu pensei no Motoqueiro Fantasma na hora. Falei, sei. Era tipo aquilo. Falei assim, então não era o que tava brilhando, refletindo uma coisa. Ele falou, não, parecia que tava aceso, tipo fogo. E nisso ele leva um susto, né? Eu não entendi, mas me parece que o Janiel não acordou nesse momento, né? Então ele chama a avó acorda, fala, vó, tem uma coisa cabeçuda, não sei o quê. Os dois saem, né? E procuram, em volta da casa não tem nada, tá? Então, isso aconteceu, né, na noite anterior à morte dele, e a avó dele, que me contou isso, né, ela guarda essa lembrança, assim, ela me contou com uma coisa não relacionada com o avistamento dele quando tinha criança. Ela pensou, é tipo uma premonição... É, como se alguma coisa estivesse vindo para buscar ele. Sim, mas ela não falou assim que era a morte ou o anjo da morte. Não, entendi. Assim, ela falou que foi um sinal, porque ela falou assim, uma coisa tão estranha aconteceu na noite anterior, e no dia seguinte ele morreu, então ela fez essa conexão, né? Só que eles, acho que nem o irmão dele, nem a avó, nunca fizeram uma conexão que poderia ser relacionado ao que aqueles seres, né, que teriam atacado o menino, né? Mas assim, eu penso que talvez a explicação mais lógica, talvez que tivesse uma relação, né? Ô Jorge, olha só, você contando isso daí, você falou lá atrás que ele morreu. Quando eu li que ele tinha morrido num acidente doméstico com uma arma de fogo, eu imaginei uma espingarda de cartucho de pólvora. Sim. Você me falou que não, que era uma espingarda de pressão. Não, desculpa, eu na verdade não sei, falei pressão, mas é espingardinha que eles usam pra caçar, espingardinha pequena, assim, não sei como funciona, mas talvez seja pólvora mesmo. Porque se for uma espingarda de pressão... Eu acho que não estoura pra trás, né? Exato, é impossível a bala voltar pra trás, porque a pressão ela é feita por uma mola que fica atrás do cano. Não, então, não. Quando você abre a mola para carregar ali, o cano fica aberto e a pressão fica atrás. Não tem nada que impulsione a bala. Aí eu já ia falar que, putz, cara, tem alguma coisa a ver, sim. Não, eu falei pressão, mas na verdade é porque eu não entendo dessas coisas aí. Entendi. Até quando eles me falaram espingardinha, eles têm um nome específico para essa espingarda lá, não sei se é lá só no Nordeste ou no interior. Cartucheira? Não lembro se era isso, mas era uma... Depois me explicaram que é uma espingardinha que você compra meio fácil, assim, até comprava, né? Antigamente meio fácil nas vendas, nas feiras, tinha isso para vender. Olha que é espingarda de pressão, hein, cara? Porque isso aí realmente você comprava em qualquer lugar. Não, mas eu acho que tinha pólvora, assim. Acho que tinha pólvora. Então tá. Porque eu acho que como ali eu não sei como chama essa parte da arma que bate ali no... É o cão. Na hora que você puxa o gatilho, engatilha uma ponta, que quando você aperta o gatilho, a mola de pressão solta, essa ponta bate atrás da bala, que faz uma faísca, a pólvora pega e vai o tiro. Eu acho que foi essa parte de trás que realmente quebrou ali e voou, né? Então eu não entendo muito dessa parte de armas, assim, mas se você procurar acidente com espingardas, tem várias... Cara, com espingarda de pressão, de pólvora, tem muito acidente de você abrir ali pra fazer recarga e tal, e às vezes um cartucho não deflagrar, não estourar, e você tentar tirar ele estourar justamente ao contrário, em você. Tem muito relato. Muito. Pode ser um caso desses aí, né? Então deixa eu afastar a parada sobrenatural. Não, acho que foi essa parte, uma fatalidade mesmo. Agora a conexão, né, digamos assim, dessas três coisas, né, da morte dele, desse avistamento desse ser na janela e do evento que aconteceu quando ele era criança, né, meio que daí parece que tem uma coisa a ver com a outra, mas eu não sei se tem, né, só tô dizendo assim que o que foi me contado e o jeito que foi percebido pela família.
cara, se fosse um avistamento, sei lá, um mês antes, tal, um tempo maior, beleza. Mas quando uma parada dessa aconteceu assim, na noite anterior à morte dele, você fica pensativo, falando assim, será que foi coincidência? Então, daí você pensa em, será que eles conseguem prever alguma coisa e foram lá, né, fazer alguma coisa? Então, é isso que as pessoas ficam especulando, né? Será que eles voltaram sabendo que ele ia morrer no dia seguinte, né? Mas não tem nenhuma explicação pra isso, mas... porque aí você vai parar a pensar que talvez eles tivessem marcado e tinham alguma coisa aí que eles queriam. O quê? Pegar de volta, né? Então, isso é uma das coisas que se insinua, é que eles teriam voltado para pegar uma coisa de volta. Digamos, não, vamos mundo das especulações, né? Tivesse colocado alguma coisa ali dentro e tirado quando eles precisavam de volta, né? Vai saber. Ô Jorge, pra gente encerrar nosso bate-papo de hoje aqui sobre esse caso, você falou que você não foi na região lá que aconteceu o incidente e tudo, mas com certeza outros ufólogos foram lá. Como foi feita essa pesquisa? Porque você falou que o arame ficou vermelho, diz que tinha marca no chão. Foi feita alguma análise nesse sentido? Então, eu nunca vi, na verdade, assim, imagens detalhadas desse local, né? A principal pessoa que pode ter feito uma pesquisa mais aprofundada disso é o Agobar, né? O Agobar foi a primeira pessoa que eu procurei, né? Antes de visitar, de procurar investigar esse caso. Só que o Agobar diz assim, ele ficou em cima foi o primeiro a chegar lá, conheceu o caso, conheceu o menino, e quando o Janiel morreu, ele, pela religiosidade dele, ele falou que não vai mais comentar o assunto. Até ficou bravo comigo quando eu tentei, né, insistir um pouco para saber mais da pesquisa, né, se ele poderia me mandar o material e tal, mas ele falou que não vai mandar, e esse caso ele não fala mais. Então, eu considero meio que está perdida, né, ou se tinha alguma coisa a mais. Eu gostaria de ver fotos do terreno, como era, né, alguma evidência, assim, mas não, a gente não tem. Cara, isso pra mim reforça ainda mais a veracidade da história, que você vê que é um cara que nunca tá querendo farmar fama ou dinheiro em cima do negócio, sacou? Não. Ele tem um respeito, assim, muito grande pelo caso. Eu acho isso até, assim, bonito de ver, porque já que o menino faleceu, e você vai falar de um caso que aconteceu com uma pessoa que não tá mais aqui? Sim. Pra dar a versão dele. Então, pra mim, reforçou que foi real. Esse é um caso que, assim, eu gosto no sentido de, eu acho muito interessante, né, até a casuística em si. A casuística de eu ter feito... Eu quase não faço pesquisa de campo, né? Eu fiz porque eu ia pro Ceará, Quixadá, já que eu tô aqui no Ceará, né? Que é bem longe aqui do Paraná, eu vou tentar não investigar, né? Mas quase assim, entender esse caso, né? Não, você não faz pesquisa ufológica de campo, não. Vamos passar umas férias lá no Ceará e tal, sem nenhum interesse, né? Aí de repente você perto. Tá então, bom, viu? Então, mas assim, o meu único receio, assim, né? Era de que, contando esse caso, expor a família e a família ser incomodada, né? Entendi. Então, essa é uma coisa que eu não queria, mas assim, por outro lado, eu gosto de falar desse caso em respeito ao que o Janiel contou, né? Quando eu era criança, assim, dizendo que, assim, que não vou falar assim, eu acredito nele, né? Mas eu vou falar assim, eu não tenho nenhuma outra explicação para dar no lugar, uma explicação, digamos, cética, assim, para explicar o que aconteceu com ele, né? Como a gente já disse ali, a explicação simples de que ele se cortou no arame e inventou uma história, para mim, eu acho que é muito pouco, né? E não explica todo o evento que ele narra de forma fantástica. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje falamos do caso do menino Janiel. Jorge, eu quero te agradecer muito a sua presença aqui hoje. Eu sempre ouvi falar desse caso, mas nunca tinha entrado a fundo nele para conhecer os detalhes. Esse caso, para mim, hoje ele tá na minha cestinha de eu acredito que seja real. Eu não tenho por que duvidar desse caso. Inclusive, quando você falou lá no Paranormal FM que esse caso também você considerava ele... como é que eu posso dizer? Sem uma solução aparente. Eu vou fazer a pergunta para você agora, então. Você acredita, então, na história do Janiel, que isso que ele passou realmente foi uma experiência de abdução? Sim, eu acredito na versão dele, sim. Não tem outra alternativa, assim, que eu penso que poderia ter acontecido, até porque teve, né, evidências físicas, né, que é o mais interessante desse caso, que me chamou atenção o suficiente para eu ter interesse nele, né? Exatamente. Então, meus amigos, se o Jorge, que já tem o pé lá no ceticismo e sempre procura tá dando a explicação mais óbvia
e é uma explicação certa para esses casos, não conseguiu uma explicação, abram o olho. Alguma coisa tem aí, né, Jorge? Sim, sim. Até eu queria até me estender mais, explicar os detalhes que tem em relação com outros casos que tem lá no Ceará, mas não vou porque não dá tempo, mas um dia a gente faz um outro falando dos casos brasileiros aí, e eu vou juntar umas informações que o Janiel comenta que aparecem em outros casos, como você disse também, que ajuda a consolidar melhor a narrativa dele. Cara, já tá mais do que marcado então. Então, em breve você vai voltar aqui pra gente gravar esse episódio e contar as histórias, fechou? Vamos lá, tem Jogo do Brasil hoje. Pois é. E pra gente encerrar antes do Jogo do Brasil, eu quero que você fale, pessoal, onde que eles encontram essa pesquisa sua, que você pesquisou vários outros casos, além do Janiel, né? O Mike, que a gente falou recentemente, eu acho que a melhor pesquisa de campo foi sua, tá? Não só exclusivamente sua, mas o trabalho que você fez em conjunto com algumas outras pessoas ali foi fundamental para elucidar a parada. Então, vale a pena ser divulgado e espero que as pessoas entrem lá e vejam. Onde o pessoal te encontra? Então, primeiro, o que está mais atualizado é no meu Instagram, Jorge Ueso, né? Jorge Uesu. E no meu canal de YouTube, que está um pouco empoeirado lá, mas que está os casos mais detalhados, né? Com os casos mais, assim, bem feitos, assim, de execução dos vídeos e tal, é OMG, OVNIs e Mistérios em Geral. Então esse canal tá lá no YouTube, que tem o caso do Janiel, e você vai ver a imagem da avó dele falando, do irmão, faço umas ilustrações para mostrar como aconteceu tudo. É bem legal ali para quem quiser curtir o canal, curtir o meu Instagram. Estamos aí e sempre na exposição, né? Nessa posição que eu tenho, assim, para não vir pessoas erradas me seguir, né? Que eu depois fico me dando hate. Eu tenho essa posição mais cética, tá? Tento descobrir a maioria 90% das coisas que tem lá, coisas que eu descobri que eram, né, normais, mas tem coisas ali que realmente não tem explicação e coisas bem esquisitas que pode ser, né, de outro mundo, digamos assim. Sim, eu já falei várias vezes que eu acho interessante isso, trabalhar esse tipo de assunto com ceticismo, porque quando você elimina o mundano, o comum, o óbvio, sobra o insólito. E aí, meu amigo, que a chavinha vira. E é legal assim que eu faço um filtro bom, viu? Se passou assim no meu filtro ali, daí você pode ficar um pouco assustado também junto comigo. Pois é. Mas valeu, meu amigo. Tamo junto. Obrigado, PH. Até a próxima e abraço a todos que estão escutando. Prazer. Eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês o link do Instagram do Jorge, tá? Pra vocês conferirem lá os vídeos que ele tá fazendo. Vou deixar o link também do canal do YouTube dele. Esse vídeo mesmo do Janiel que nós citamos aqui tá lá completinho. É um vídeo de mais de 20 minutos. Apesar que o YouTube tá matando esse tipo de conteúdo que ele não entrega mais, as pessoas estão perdendo o interesse de fazer. Mas corram lá que o trabalho do Jorge é muito bom. Prestigiem. Igual eu falei, o YouTube não ajuda quem faz tipo de conteúdo não, então dê uma moral. Obrigado. Tamo junto, meu amigo. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso site, acredite se quiser podcast.com.br. Gostam dos assuntos? Gostam do Sessão da Meia-Noite que nós estamos fazendo ali com filmes? Entrem lá, fazem uma assinatura de vocês, entrem no nosso grupo do WhatsApp e vem trocar uma ideia com a gente sobre os assuntos que a gente gosta tanto, beleza? Então, valeu, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima semana com mais algum caso diferente e de preferência sem hipóteses comuns. Um caso daqueles estilo, acredite, se quiser.